quando você pegar esse símbolo, pessoal, lá no cálculo, parece o A de cabeça para baixo, esse símbolo é chamado para todo ou qualquer que seja. Qualquer que seja um x1 diferente de um x2, lógico, do domínio, né, em A, né, da variável independente lá, conjunto formado pela variável independente. Qualquer x1 diferente de x2, o y, que é chamado de f de x1, tem que ser diferente de f de x2. Qualquer número. Se tiver um número só no domínio, lá, no lugar do x lá, no primeiro conjunto, um número que dá a mesma imagem, já fuga, não é injetora mais. Então, elementos diferentes daqui vão dar imagens diferentes de lá. Não pode chegar no mesmo número, tá? Então, veja o diagrama abaixo para a gente entender. Esse é o exercício do bombom. Um bombom, R$1,50. 2 bombom, R$3. O povo até comeu o bombom, agora não erra mais, né? Essa é uma função injetora? É, porque qualquer número que eu pegar do conjunto A, peguei o número 1, encontrei R$1,50. Peguei o número 2, deu R$3. São x1 diferente de x2, o número 1 é diferente de 2. Então, as imagens 1,50 e 3 são imagens diferentes. E isso é uma característica de uma função injetora. Pode passar. Agora um exemplo que não é injetora, vai ficar bem claro, né? O menos 1 liga no 1. O 0 liga no 0. O 1 liga no 1. Opa, parece que tem duas mulheres ali namorando com o mesmo homem. Poderia, né, fazer, né, para vocês entenderem, certo? Ó, duas mulheres namorando com o mesmo homem, certo? Para ser função injetora não pode acontecer isso. Porque para ser função injetora, pela definição, elementos diferentes do domínio vão chegar em imagens diferentes, tá? Ué, mas eu tenho dois que estão chegando na mesma imagem, olha só. Não é injetora, pois menos 1 e 1 tem a mesma imagem, o mesmo y. Então não pode acontecer para ser injetora, essa é a definição. Isso aqui, pessoal, tem que ser estudado depois, tá? Só com essa informação que eu estou te dando, às vezes você não entende na hora, dá uma lidinha em casa, tá? Pode me perguntar na próxima aula, enfim. Tem que ser estudado, porque é conceito matemático, se você não estudar, você não memoriza. No gráfico? Eu ia falar de gráfico, aula que vem, mas é porque você régua, enfim. Mas eu vou dar uma ideia, né? Vou dar uma ideia. Não, mas aqui é rapidinho, fácil, uma ideia. Tranquilo, não é porque eu gosto de fazer com régua, eu sou meio perfeccionista. Você tem? Os quadros? Você tem os quadros? Tem os quadros aí. Ó, é tranquilo. Vamos representar ali menos 1, 0 e 1? Menos 1, 0 e 1. Só pra gente ter uma ideia, né? Conjunto menos 1, 0, 1 e 2. Menos 1, 0, 1 e 2. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Tá ruim, a gente aperta o X do trem. Bom, vamos lá. Menos 1 liga no 1, né? Menos 1 liga no 1. Lembrando que isso aqui é um plano cartesiano, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Regra. Braço esquerdo. Do lado direito do meu braço esquerdo em relação ao zero, números positivos, do lado esquerdo negativo. Olha o que eu vou fazer no braço, ó. Quando eu faço isso, a parte positiva aqui, ela passa para cima. E a parte negativa passa para baixo. Então essa técnica do braço, ó. Lado direito positivo, lado esquerdo negativo. Os valores de x, né? Variável independente. Ó, y, assim, que é o f de x, mesma coisa que o y, tá? Virou o braço, a parte de cima positiva, a parte de baixo negativa. E aí, então, nós temos um ponto que é chamado de par ordenado aqui, né? De uma maneira ali, menos 1, liga no 1. O 0 liga no 0, então seria esse pontinho aqui mesmo, né? Ó, 0, né? O que mais lá? Só falta 1, né? O 1 liga no 1. O 1 liga no 1. Percebe o seguinte aqui comigo. Então eu vou pegar menos 1, 0, só isso, né? Menos 1, 0, 2. Ó, percebe o seguinte aqui comigo aqui, ó.
dois elementos do domínio, 1 e menos 1, tem o mesmo y. Vamos circular. Ó, tem o mesmo y. Não pode acontecer isso em função injetora. Tem que ser y diferentes. É isso que você tem que entender. Então, mais ou menos ali, Samuel, não ficou muito bom não, porque realmente o quadro, você aperta os giz, não tá saindo. Mas depois eu vou mostrar os gráficos direitinho. Vai passando. Função sobrejetora. A sobrejetora agora, na verdade, a imagem vai ser o próprio contradomínio, o próprio segundo conjunto. O primeiro conjunto, o segundo conjunto. Então, a sobrejetora, vamos ver o que está escrito na definição. Uma função de A em B é sobrejetora quando o y que pertence a B, para qualquer y pertencente a B, né, para qualquer, pode ser encontrado um elemento de x em A tal que f de x igual a y. Aí você olha para a definição e fala assim, nossa, deu um nó, não entendi. Continua lendo. Ou seja, f é sobrejetora quando todo elemento de B é imagem de pelo menos um elemento de A. Isto é, ainda não ficou claro, agora vai ficar claro, quer ver? Isto é, quando a imagem de F é igual a todo o contradomínio. Então não pode sobrar elemento. É isso, ó. Vou fazer um rascunho qualquer aqui, ó. Tem um rascunho qualquer, vai ter meu exemplo aí, mas eu quero fazer um rascunho qualquer aqui. Então vem cá e faço bolinhas, por exemplo. Certo? Vem cá e ligo. Ligo e liguei, ó. No conjunto B, que nós temos o conjunto A, e aqui no conjunto B. Não sobrou nenhum elemento aqui, né? De boa aqui, sem setinha, né? Ó, certo? Ó, vou tirar aqui, ó. Olha para você ver. A imagem é o próprio conjunto B. Olha para você ver, ó. A imagem. Ah, não pode sobrar não, Pedro? Não pode sobrar. Se sobrar um elemento aqui, aí já não é sobrejetora mais. Pelo isto é, a imagem da função tem que ser o próprio conjunto B, certo? Vai, passa. Muito importante, né? Coloquei no contradomínio. Ah, vamos ver. O contradomínio é igual à imagem. Veja o diagrama. Ah lá o diagrama, ó. De novo, exercício do bombom. Bom, se eu considerar uma função do conjunto A, conjunto B, o exercício do bombom, sobrou elemento aqui sem seta? No segundo? Não sobrou, né? Então, posso falar que a imagem é o próprio conjunto B? Posso. Se eu posso, então, isso aí é chamado de função sobrejetora. A imagem é igual a B, né? Onde os elementos da imagem é R$ 53,40. Então, exercício do bombom novamente. E aí eu fiz pontinhos, né? Igual eu fiz aqui, fiz pontinhos. Sobrou lá 2 pontinhos de vermelho, né? Ó, que não tem setinha. Continua sendo uma função, mas ela não é uma função sobrejetora, né? Porque a imagem tem que ser igual ao contradomínio. Não é sobrejetora, pois há elementos em B sem correspondentes em A. Logo, a imagem da função F é diferente do conjunto B, né? Então não é sobrejetora. Pode passar? Continua. Função bijetora ou bijetiva. Eu prefiro bijetora, tá? Questão de preferência. Uma função f de A e B é bijetora se ela for simultaneamente, ao mesmo tempo, injetora, tá? Simultaneamente ao mesmo tempo. Injetora ou e sobrejetora, né? Ao mesmo tempo. Então tem que ser in, tem que ser sobre. Lembrando que sobre não pode sobrar nenhum elemento do segundo conjunto aqui sem nada, né? A imagem tem que ser igual ao contradomínio, certo? E é in quando um elemento daqui liga no único correspondente lá. No caso, não vai ter elementos diferentes ligando no mesmo elemento do segundo conjunto, certo? Então tem que tomar cuidado com isso. Então, esse tipo de definição eu tenho que ler várias vezes, escrever no papel até o cérebro, tá? Memorizar. Chega em casa e dá uma lida. Então ela vai ser bijetora quando ela for as duas ao mesmo tempo, in e sobre. Quando isso ocorre, dizemos que há uma bijeção ou uma correspondência bionífica entre o conjunto A e o conjunto B. Veja o diagrama, pode passar. A número 1, ela é in, porque elementos diferentes do domínio ligam em imagens diferentes do contradomínio lá, né? No caso, certo? E ela é sobre, porque a imagem é o próprio contradomínio, né? Então coloquei apenas bolinha ali, né? Esse coloretinho ali, não coloquei nem elemento, só para você ter uma ideia. A função de A e B é
bijetora, pois ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Número 2. Não é bijetora, pois ela é sobrejetora. A imagem é o próprio contradomínio, mas ela não é injetora, porque existem dois elementos de um domínio, do domínio, que ligam o mesmo elemento do contradomínio. Olha lá, ó, as duas bolinhas, né? Agora está com o cursor ali, tá ligando. Isso pode acontecer em função, que é a brincadeira que eu fiz lá, né? De uma mulher namorar, é o mesmo cara, né? Duas mulheres, né? Certo? Vão sair duas mulheres e namorar o mesmo cara. Foi apenas uma brincadeira, viu, gente? Vai, pode passar. Mas esse tipo de brincadeira que eu tenho certeza que vocês vão guardar, que eu quero que vocês guardem esse negócio aí de injetora, bijetora, vai. Função inversa, aí que tá. Se eu não sei o que é injetora, sobrejetora e bijetora, não aprende função inversa. Tem esse detalhe. E, gente, no cálculo, os professores gostam muito de função inversa. Então, entenda o conceito, chega em casa, estuda, bijetora, injetora, porque vocês vão usar, tá? Dada uma função de A em B, né? Bijetora, ela tem que ser I, injetora e sobre, né? Denomina-se função inversa de F a função G de B em A, ou você pode representar por F a menos 1, tá? Certo? De B em A, na verdade é uma volta, né? Eu estou indo de A para B, agora eu vou falar assim para você assim, ó, com R$20, quantos bombons você compra? É uma volta. Por isso que eu dei o exercício do bombom primeiro, para você entender. Então, primeiro, eu te dou lá a quantidade de bombom, você paga lá uma quantidade. E se eu te dar uma quantidade de dinheiro, vou perguntar para você assim, quantos bombons você compra? Isso é uma função inversa. É um exemplo de função inversa para o dia a dia. Então, deixa eu acabar de ler ali, tal que se F de A é igual a B, então o G de B é igual a A. Você só vai entender a simbologia como um exemplo. Com A pertencente ao domínio e B pertencente ao outro domínio. Claro. Exemplificando no diagrama de flechas. Olha só, o 1 liga no 6, o 3 liga no 8 e o 4 liga no 9. Nós temos uma função injetora, sobrejetora, portanto bijetora. Existe inversa? Existe. E essa função inversa vai do lado direito para o lado esquerdo, mas a gente não usa escrever desse jeito. Então, a volta vai ser 6 para 1, 8 para 3, 9 para 4. E aí a gente não escreve assim, né? O que a gente faz então? A gente inverte os conjuntos, certo? Os diagramas, e coloca o conjunto B primeiro e o conjunto A depois. Olha como você perdeu, tá? Mas o 6 tem que ligar no número 1, o 8 tem que ligar no número 3 e o 9 tem que ligar no número 4. Essa é a inversa, representado por F é menos 1, olha lá, ou F é menos 1, né? Inversa de F. Voltando ao exercício dos bombons. Falar nisso, quantos contou? Conta aí. Quantos aí? Se tiver uma quantidade suficiente aí, de acordo com a quantidade de bombom ali, ou seja, se for uma função bijetora, né? Em que cada elemento daqui presente vai ganhar um bombom, certo? Então eu vou poder distribuir mais um bombom para cada um. E isso, usar a aula de matemática aqui, ó, certo? Conta aí, Evelyn, me fala. E você conta a quantidade de bombons. Já a gente distribui mais bombom. Voltando ao exercício dos bombons, temos um bombom com 1,50, 2 bombom, R$3, 3 bombom, 4,50, 4 bombom, pago R$6 ali, em vez de colocar 6,0, tá, gente? Eu coloquei só 6. Tá, o contrário vai ser o quê? Se eu tiver R$6, eu vou comprar 4 bombom, né? Aqui, debaixo da cena. Só trabalho, não faz, né? Se eu tiver R$4,50, eu vou comprar 3 bombons. Se eu tiver R$3, eu vou comprar 2. E se eu tiver R$1,50, eu vou comprar um bombom. E como que eu faço a fórmula matemática da função inversa? F é menos 1 de B no conjunto A. Passa? Como será que faz a fórmula, hein? Veja o cálculo da inversa para o exercício dos bombons. Y é igual a 1,5 vezes x era a fórmula matemática, né? Dado o valor do x, quantidade de bombom, multiplica por 1,5 ou 1,50, tá? E encontra a quantidade de dinheiro que você vai pagar. Beleza. Trocamos o y por x e o x por y. E em seguida, isolamos o y no primeiro membro. Vamos ver então o que acontece. Setinha, o y eu coloco x e o x
eu coloco y, olha a setinha lá. Tá, posso inverter essa igualdade, se você não quiser multiplicar por menos 1, só inverter, tá? X é igual a 1,5y ou 1,5y igual a x. O número que está multiplicando faz a operação inversa, está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Y é igual a x dividido por 1,5. Será que essa é a função inversa? Vamos ver agora. Você pode apresentar assim, gente, ó. F é menos 1 de x é igual a x dividido por 1,5. Testando se realmente a função inversa é essa. Se for, quando o x for 6, tem que dar quantos bombons mesmo? Quando eu tenho 6 reais, quantos bombons que eu compro? 4, né? É 4, né? Então, olha só, jogando lá x igual a 6, então f é menos 1 de 6, 6 dividido por 1,5, que é a fórmula matemática. Vai dar 4. No de baixo, f é menos 1 de 4,5. Se eu tiver R$4,50, quantos bombons eu compro? Quantos, pessoal? Olha lá, ó, bateu direitinho. Então, um exemplo do dia a dia, eu consegui explicar a matéria quase inteira para você, né? Vai, pode passar. Função par. O que é uma função par? Dizemos que f é uma função par. A seta para os dois lados significa se e somente se. Então, vai da esquerda para a direita e volta. Você vai ver essa seta muito no curso. Só da matemática usa muito. Vamos ver que aqui os professores de vocês fazem pelo menos a setinha de então, eles vão usar muito, tá? Essa é, então, da esquerda para a direita e na volta, né? E a gente chama de si somente si. Então, o que acontece? Dizemos que ela é uma função par, se somente se acontecer o quê? O que tem que acontecer para ela ser par? Se eu pegar dois elementos opostos do domínio, o x e o menos x são elementos simétricos opostos. Tipo 2 menos 2, 3 menos 3, 4 menos 4, 5 menos 5, menos 5. E eu vou calcular essas imagens, ou seja, o f de x, né, e o f de menos x. A hora que eu fizer um cálculo para qualquer x pertencente ao domínio, o que vai acontecer? Essas imagens vão ser iguais. Então, para ela ser par, quando você pegar dois números do domínio opostos, tá? 2 menos 2, 3 menos 3, as imagens dos valores de y vão ser iguais. Eu até coloquei y entre aspas, né? Lá, ó, vão ser iguais. Vamos ver se vai dar certo, então. Ou seja, isso significa que o valor assumido pela função dos pontos x e menos x são iguais, os y, né? Então, dessa forma, podemos dizer que a função assume valores iguais para valores de x simétricos ou opostos, tá? Certo? Números opostos do número 0 para números opostos você entender, né? Ó, 0. Aí você entendeu o que é módulo. Lembra que você entendeu o que é módulo? A aula passada eu falei que módulo é a distância do número até o 0. Os números opostos, eles têm a mesma distância em relação ao 0. Então, o oposto de 1, qual é o número que está do outro lado? Menos 1. Se for 2, menos 2. Se for 3, menos 3. Quando eu jogar na função, vai dar um y igual. Se der um y igual, essa função é chamada de função par, né? Estamos falando de par, é isso, né? Então tá, vamos ao exemplo. Exemplo, a função quadrática. Aí, já que ele pediu o gráfico, né? Eu pensei, basicamente, já ia comentando alguns gráficos. Olha lá, ó. Esse é o gráfico da função x ao quadrado. Se eu pegar dois elementos do domínio, ou 1 e menos 1, ou 2 e menos 2, o que acontece com as imagens, com os valores de y? O f de 2 é 2 ao quadrado, e o f de menos 2 é menos 2 ao quadrado, para que você substituir x. Mas a conta, o y dá 4 e o y dá 4. Quando acontece isso, essa função é chamada de função par. Certo? Beleza? Então, o gráfico é simétrico em relação ao eixo y. O que é simétrico, pessoal? Vou chegar aqui perto, mas você pode colocar o cursor aí, ó. Essa distância aqui, ela vai ser igual a essa, ó. Você pega um outro ponto aqui e um outro ponto aqui, as distâncias vão ser iguais. Então, a gente chama de simétrico, tá? Em relação ao eixo y. Então, isso é uma função par. Beleza? Pode falar. Todo par é parábola, né? Parábola, chamada parábola. Toda. Né? Porque se você pegar elementos diferentes, tem que dar imagem diferente. Eu tenho que, né, ver direitinho. Você tem que fazer o cálculo. Na hora, às vezes eu falo alguma coisa, se eu não tivesse certeza, eu fiquei na sua pergunta. Porque às vezes a forma matemática é x ao quadrado mais 2x mais 1. Faz o teste, faz para x igual a 1, para x igual a menos 1. Faz o cálculo. Não deu a mesma imagem, aí vai ser par mais, tá? Para você ter uma garantia. Beleza? Samuel, você vai falar? Pode falar. Toda função. Pode falar.
Pode falar. A função par, tipo, se já foi uma função de grau 4, certo? Tipo, ela só vai ser uma parábola se não tiver, tipo, um outro x a terceiro, né? Ela só vai ser uma parábola se tiver expoente 2. Aí, a pergunta que ele me fez, né, porque eu fiquei em dúvida na hora, porque é tanto conceitos, né, certo? Quando ela for desse jeito, esse negócio de x ao quadrado, parábola. Se fosse x à quarta, aí vocês vão aprender a montar o gráfico de x à quarta, x à terceira, tomara que os professores de vocês não dá um expoente muito grande, porque dá trabalho de montar gráficos, aí vocês vão ter que ver toda a teoria, enfim, isso vai ser a parte, tá? E aí quando, igual eu falei pra ele, porque eu não tenho certeza de imediato, não tenho certeza para saber se é parte, eu substituo o valor. 1 e menos 1, 2 menos 2, tem que dar o quê? A mesma imagem, não deu, então não é parte. Vai, continua. Gente, a função cosseno é uma função par, pois o cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. Vamos lembrar um pouquinho da trigonometria? Nós temos uma circunferência trigonométrica, onde o centro da circunferência trigonométrica é a origem do plano cartesiano, tá? Então você lembra um pouquinho da trigonometria lá. Traça-se o eixo x, é chamado de eixo dos cossenos, e o eixo y é chamado de eixo dos senos, tá? Certo? Você desloca nessa circunferência no sentido contrário aos ponteiros do relógio, que é o sentido que a gente chama de positivo. Os arcos, então, da circunferência, quando você gira, são números positivos. 30 graus, 60 graus, 90 graus, 180, números positivos. Só que se você girar ao contrário, eu esqueci de colocar aqui, se você girar assim na circunferência, a gente coloca os arcos negativos. Então, olha lá, eu girei desse ponto aqui, eu girei desse ponto até aqui. Então eu tenho um arco de menos 60. Daquele mesmo ponto até lá em cima, eu tenho um arco de 60. O que acontece com o arco de 60 e o arco de menos 60? A diferença é o seguinte, quando eu giro assim, a gente coloca os arcos, os valores são positivos. E assim é negativo. Mas o que acontece? Eles vão ter o mesmo cosseno, olha para você ver. O cosseno de 60 é igual ao cosseno de menos 60. Olha só, cosseno, eixo dos cossenos. Você vai olhar, então você pega o pontinho aqui, né, a extremidade do arco, e olha lá no eixo X. O que é o cosseno? Olha lá, ó, a distância do seno até naquele ponto. Então é meio, certo? Então a gente chega à conclusão que o cosseno de 60 é igual ao cosseno de menos 60, ou vice-versa. O cosseno de menos 60 é igual ao cosseno de 60. Quando isso acontece, a gente fala que a função é o que mesmo, pelo que eu acabei de falar? Função? Qual é o nome? Função par, tá? Aí eu quis dar esse exemplo aí para vocês lembrar, porque de todo jeito os professores de vocês sabem, provavelmente vai cobrar muito isso, né, de funções trigonométricas. Pode passar. Cosseno de 60 é igual a cosseno de menos 60 é igual a b, né? Pode passar. Ímpar. Ímpar dizemos que é uma função ímpar se somente se acontece isso. Quando eu falo se somente se, só reforçando para vocês, significa que se acontecer isso, vale a volta. Então ela é uma função ímpar. Então, ela é ímpar se acontece isso. Se acontecer isso, também ela é uma função ímpar. Então, na verdade, ali eu vou ter que entender a simbologia. Mas é mais fácil entender a simbologia, porque vai ter simbologia no livro de cálculo. É chata a simbologia e é chato de entender. Então, eu quis explicar da maneira mais simples possível e depois eu mostro o exemplo. E em seguida eu mostro uma função trigonométrica para você ver. Ó. O que vai acontecer com as imagens agora? Você vai pegar dois elementos do domínio, sempre opostos, o menos x e o mais x, vai calcular os y. Você vai chegar à conclusão que a imagem de um é o oposto, é menos, né, da imagem do outro. Quer ver? Para todo x pertencente ao domínio. Ou seja, isso significa que os valores assumidos pela função serão simétricos, mesma coisa que opostos, tanto em relação ao eixo x quanto em relação ao eixo y. Aí a gente tem que entender através do gráfico. Vê? Exemplo, vamos considerar a função f de r definida por f de x igual a x ao cubo. Certinho? E aí, x ao cubo, eu vou substituir, vamos pegar o 1 e o menos 1 para ver o que acontece, né? Se der o mesmo valor, função par. Se der o oposto do outro, as imagens, a gente fala que é função ímpar, pela definição. Então vamos ver. F de 1 substitui lá por 1 ao cubo de 1, F de menos 1 é menos 1. Olha que elas são opostas. Concorda? Lá, 1 é o oposto de menos 1. Ou seja, 1 e menos 1 têm imagens opostas, ou simétricas. Aí o Samuel pediu para fazer o gráfico, esse gráfico está prontinho, tá? Samuel, olha lá. Ó, menos 1 dá menos
menos 1 e 1 dá 1. Então, imagens opostas, né? Ó, certo? Esse tipo de gráfico vocês vão ver muito no cálculo, tá? O gráfico da função envolvida, certo? Pode passar? Agora nós temos a função seno. A função seno é uma função ímpar, pois para todo x real tem-se que seno de menos x é menos seno de x. Exemplo, pode ir, isso. O arco de 60, a gente viu que o cosseno é meio e o cosseno de menos 60, se fosse função cosseno. Mas agora a gente vai olhar no eixo y, e o eixo y é o eixo de senos, tá? Então o arco de 60 tem o seno raiz de 3 sobre 2. Mas se eu girar ao contrário, se eu começar a girar ao contrário, chegar no menos 60, aí eu vou estar abaixo, já que eu estou no plano cartesiano, aqui está o 0, aqui está o 1, e aqui está o menos 1. Lembrando que a circunferência trigonométrica, gente, ela é formada com um plano cartesiano, o centro dele, só que o raio é 1 dessa circunferência. 1 do lado esquerdo menos 1, em cima 1, e embaixo menos 1. Tá? Então lembrando com vocês. E aí, o que eu chego à conclusão? Que o seno de 60 é menos o seno de menos 60, né? Tem um menos ali, esse menos é só para mostrar o sentido horário que eu estou girando na circunferência trigonométrica, tá? Certo? Esse menos que você está vendo aqui, tá? Ó. Então eu digo, pode passar? Quer ver? Eu digo o seguinte, olha lá, ó. Eu digo que o seno de menos 60 é igual a menos seno de 60, né? Ó, cada regra está menos mais menos ali, certo? Beleza? Seguindo a composta. Dadas as funções f de a em b e g de b e c, denominamos função composta de g e f a função GOF, G, O, F, né? A gente pode ler GOF ou G, bola F, tá? De A em C, que é definida por G, O, F, ou GOF, igual eu falei para vocês, GOF de X é a mesma coisa que G de F, parênteses, né? Então, G parênteses, F de X. Aí você bate o olho, a definição, você olha assim, nossa, não entendi nada da definição. E eu até concordo com você, você não entende. Vamos para o exemplo. O exemplo você vai entender como é que vai funcionar. Vai funcionar da seguinte maneira, já vou adiantar para você. Vai ter uma função aqui, né? Tem um conjunto aqui, ligado no outro aqui. Tudo bem, o exercício do bom, mas vai ter uma terceira função. Certo? Vai ter um terceiro conjunto, perdão. E vai ter uma função que liga o elemento do primeiro conjunto lá direto no terceiro conjunto. Vai acontecer isso, quer ver? Para finalizar, vamos lá, pode escrever de duas maneiras. Se você for calcular f bola g de x, você vai ler f de g de x. Se você estiver calculando g, o, f ou GOF de x, g de f de x. Para encontrar a lei de formação da função composta f, o, g ou o, né, de x, substitui-se, aí sim, agora você começa a entender, substitui-se a variável de f de x pela lei de formação de g de x. Isso é a parte importante. Só que só o conceito ainda não dá para entender. Agora vamos para o exemplo. No exemplo eu te mostro que você vai entender. Olha lá. Ó, a primeira função liga x em y, ou f de x. A segunda vai pegar o y aqui em b e vai ligar numa outra função que a gente chama de g de f de x. Mas vai existir uma fórmula matemática que vai ligar direto o elemento x até ao terceiro conjunto ali. E essa fórmula matemática a gente chama de, né, a outra função que é a g de o, né, ou g de f de x. Agora, por exemplo, você vai entender, ok? Exemplos com os conjuntos numéricos e as fórmulas das funções. Exemplo com conjuntos numéricos e as fórmulas das funções, tá? 2 pontos ali. A, 1, 2, 3, 4. Conjunto B, 2, 3, 4, 5. E conjunto C, 4, 9, continua, 16, 25. Vamos considerar as funções de A em B, dada por fórmula matemática, f de x igual a x mais 1. E g de B em C, dado pela fórmula matemática, g de y. Lembrando que isso aqui é y. Lembra que f de x é y, certo? Mas o y é x mais 1. Você vai perceber agora que esse x mais 1, que é o y, eu vou substituir ele aqui. Então vai ficar x mais 1 elevado ao quadrado. Quer ver? Pode passar. Olha lá. Tem uma seta de vermelho lá, né? De rosa. Ó, então o 1 vai ligar no 2
E o 2 vai ligar no 4. Mas será que existe uma fórmula direta que liga o número 1 no número 4? É o que a gente vai aprender agora. Vê? Olha lá. Gof de x é igual a g de f de x. Mas a fórmula matemática de f de x não é x mais 1 lá no início do exercício? Então, isso mesmo. No lugar do f de x, você vai colocar x mais 1. Tá, até aí tudo bem. Só que agora na função g, a função g pega tudo que está lá dentro e eleva ao quadrado. Mas o que está lá dentro? Está lá dentro x mais 1. Olha lá, ó. Então ficou x mais 1 elevado ao quadrado. Então a função gof de 1 vai ser o quê? Vai ser 1 mais 1 elevado ao quadrado. E 1 mais 1 é 2, ao quadrado é 4. Portanto, eu pego o elemento de cá, jogo nessa fórmula do gof aí, chega no número 4 direto. Tá? Pego o outro de cá, no primeiro conjunto, vai chegar no número 9 direto. Olha lá, ó. Gof de 2. 2 mais 1, 3. 3 ao quadrado, 9. Gof de 3. 3 mais 1, 4. 4 ao quadrado, 16. Gof de 4. 4 mais 1, 5. 5 ao quadrado, 25. É isso. Basta você substituir lá a fórmula matemática. Eu falo que é o miolo. Pega o miolo, o que está ali dentro, joga a fórmula matemática e a função que está de fora, vai lá nela e substitui na variável. E aí monta uma nova fórmula. Uma nova fórmula. Com essa nova fórmula chamada de função composta, você consegue pegar um elemento do primeiro e ir direto ligar no segundo através da fórmula matemática. Aí eu deixei um exercício para finalizar. Ó, seja um f de x igual a x ao quadrado menos 1 e g de x, x mais 2. Determine o FOG, né, o f de g de x e o GOF. Para essas duas funções aí, considerando que a f de x é x ao quadrado menos 1 e g de x, x mais 2. E o número 2, seja f de x igual a 3x menos 2, esse aqui foi um vídeo que saiu, né? Não tem nada não. 3x menos 2 e g de x, 4x mais 1, determine g de f de x. Olha só o que é fácil. Pega o f de x, que é o 3x menos 2, joga aqui dentro. Depois que você jogou aqui dentro, você vai ver assim, g de 3x menos 2. Mas o que a função g faz? Pega o x que está aqui, multiplica por 4 e soma com 1. O que vai estar aqui dentro? Vai estar 3x menos 2. Então, no lugar do x, você vai colocar os parênteses, vai ficar 4 vezes 3x menos 2. Mais 1. Aí o resto é conta, você chega na fórmula matemática da função composta. Põe a resposta para eles aí, quem quiser tentar em casa, tem as respostas. Tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Eu falei um pouco rápido. A composta eu posso fazer separado também, né? Tipo, sim, pode fazer. O x, acho o y, depois, beleza. Ela só me ajuda que se eu tiver a forma, eu já dou o x, eu já encontro o elemento lá e não tem que fazer por etapa, né? Acho o y, depois joga de novo, tá? É isso mesmo.